Meus pais nunca me viram como filha, apenas como um plano B para garantir riqueza. Na noite em que me expulsaram sem nada além de uma mala, eu tinha exatamente $2.847 na minha conta bancária e nenhum lugar para ir. Meu nome é Maya Foster, tenho 28 anos. Há 3 semanas, herdei algo que mudou tudo. A fortuna de 1,2 bilhão do meu avô. Mas quando meus pais exigiram que eu transferisse tudo para eles, eu me recusei. O que aconteceu a seguir expôs 15 anos de segredos que os destruiriam diante de todos. Que importavam. Se você está assistindo a este vídeo, inscreva-se no canal e me diga de onde você está assistindo. Tudo começou há 3 semanas, quando o advogado do meu avô ligou com notícias que iriam destruir minha família. A Sterling Holdings não era apenas uma empresa, era um império. 5 bilhões em imóveis comerciais em Manhattan, com propriedades que definiram a paisagem urbana. Meu avô, William Sterling, construiu tudo do zero, começando com uma simples casa de arenito marrom no Brooklyn, em 1975. Durante 15 anos, meu pai, Robert, atuou como diretor financeiro, CFO. Para o mundo exterior, ele era o executivo perfeito. MBA de Harvard, membro de 3 clubes de campo, sempre fotografado em eventos beneficentes com minha mãe, Patrícia, ao seu lado. Mas em casa, ele deslizava os contratos pela mesa de jantar entre os pratos, dizendo: "A família vem em primeiro lugar." Enquanto seus olhos calculavam porcentagens, eu trabalhava como analista financeiro no Goldman Sachs, um emprego que conquistei apesar da insistência dos meus pais para que eu entrasse para os negócios da família. Eles nunca entenderam por que eu precisava trilhar meu próprio caminho. Ou talvez tenham feito isso, e é exatamente por isso que odiaram. O avô era diferente. Todo domingo ele me convidava para sua cobertura para jogar xadrez e ter uma conversa franca. Maya, ele dizia, movendo seu cavalo pelo tabuleiro, integridade não se resume a grandes decisões. Trata-se das 1000 pequenas escolhas que definem quem você é quando ninguém está olhando. Em 2019, meu pai tentou me convencer a assinar alguns papéis para uma oportunidade de investimento nas Ilhas Cayman. Os documentos eram deliberadamente vagos, repletos de jargões jurídicos criados para confundir. Quando recusei, ele não falou comigo durante 3 meses. Minha mãe me chamou de ingrata, egoísta e disse que eu estava destruindo a família. Mas o avô percebeu. Ele sempre notou. E enquanto meus pais pensavam que estavam jogando a longo prazo, William Sterling estava jogando ainda mais longe. Nenhum de nós sabia o quanto ele havia observado, documentado e se preparado para o que aconteceria depois que ele se fosse. A festa de Réveillon de 2024 mudou tudo, embora eu não soubesse disso na época. Enquanto meus pais trabalhavam com a elite de Manhattan no salão de baile lá embaixo, o vovô me chamou para o seu escritório. Suas mãos tremeram levemente enquanto ele me entregava um pequeno pendrive, criptografado e protegido por senha. "Quando chegar a hora, você saberá o que fazer com isso", disse ele, com a voz mais baixa que o habitual. "A senha é o aniversário da sua avó e o nosso aniversário de casamento. Não conte a ninguém que você a tem." Eu coloquei na minha bolsa, confusa, mas confiando nele completamente. "Vovô, está tudo bem?" Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. "Tudo ficará exatamente como deveria ser." Os meses que se seguiram pareceram uma partida de xadrez que eu não conseguia ver. Minha mãe começou a fazer mais perguntas sobre meus bônus do Goldman Sachs, minhas economias e se eu havia considerado estratégias de investimento melhores. Ela mencionava amigos da família que tinham feito fortuna através de financiamentos criativos com o olhar de quem sabia de tudo, o que me dava arrepios. Em junho de 2024, meu pai apresentou outra oportunidade, um projeto familiar que exigia minha assinatura. Como membro do conselho de administração de uma subsidiária cuja existência eu sequer conhecia. A papelada era extensa, propositalmente avassaladora. Quando pedi um tempo para analisar o assunto com meu próprio advogado, o rosto dele ficou vermelho. "Nós somos sua família, Maya. Não precisamos de advogados entre nós." Mas eu me mantive firme. Eu aprendi com 2019. O projeto prosseguiu sem mim, e o clima nos jantares em família ficou gélido. Mamãe costumava fazer comentários sobre crianças ingratas que esqueciam de suas origens. Meu pai costumava discutir o planejamento da sucessão em voz alta durante as ligações telefônicas, garantindo que eu ouvisse cada palavra sobre lealdade e valores familiares. O que nenhum de nós sabia era que o avô já tinha visto tudo o que precisava ver. William Sterling era uma lenda no mercado imobiliário de Nova York, mas não pelos motivos que você imagina. Enquanto outros construíram suas fortunas com base em alavancagem e brechas legais,
O avô construiu a sua com apertos de mão e cumprindo promessas. Integridade é inegociável. Ele dizia isso a qualquer um que quisesse ouvir, e falava sério. Ele começou do zero. Um jovem do Queens com diploma do ensino médio e uma ética de trabalho capaz de mover montanhas. Para aquela primeira casa de tijolos aparentes. Ele economizou durante 5 anos trabalhando em 3 empregos. Em 1990, ele já possuía 50 propriedades. Em 2000, a Sterling Holdings valia 1 bilhão. Até 2020, 5 bilhões. Mas o sucesso não o havia amolecido. Pelo contrário, aguçou seu faro para a dissimulação. Em 2022, durante uma reunião de rotina do conselho, ele notou discrepâncias nos relatórios financeiros. Pequenos detalhes, uma taxa de consultoria aqui, uma despesa administrativa ali, padrões que só alguém que construiu cada tijolo do império reconheceria. Ele contratou discretamente um auditor independente, pagando com recursos de suas contas pessoais. As conclusões preliminares o preocuparam tanto que ele começou a se preparar, não apenas financeiramente, mas também juridicamente. Cada documento, cada disposição, cada medida de segurança foi implementada com a precisão de um mestre do xadrez. Em 15 de setembro de 2025, o vovô faleceu de um ataque cardíaco fulminante enquanto dormia. Ele tinha 82 anos. Havia acabado de concluir uma aquisição de 200 milhões de dólares na semana anterior e parecia estar em perfeita saúde em nossa última partida de xadrez de domingo. O funeral foi realizado 3 dias depois na Catedral de São Patrício. O prefeito discursou. O governador enviou condolências. O Wall Street Journal publicou uma homenagem na primeira página. Mas enquanto todos lamentavam a perda de um titã, meus pais já estavam dividindo seu império em suas mentes. Eles não faziam ideia de que ele já havia feito sua jogada final. A recepção após o funeral ainda nem tinha terminado quando ouvi meus pais no vestiário com vozes baixas, mas urgentes. Mamãe já estava ao telefone com a casa de leilões Christie's sobre a coleção de arte do vovô. Obras de Monet, Basquiat e Warhol que valem centenas de milhões. Precisamos agir rápido, ela sussurrou, antes que alguém comece a fazer perguntas. Papai puxou 3 membros do conselho para um canto perto do bar, com as cabeças inclinadas juntas como conspiradores. Consegui captar fragmentos. Transição tranquila, manutenção do controle e liderança familiar. Ele já havia impresso novos cartões de visita se apresentando como CEO. Embora o corpo do avô estivesse na sepultura havia menos de 2 horas. Quando me aproximei para dizer que estava indo embora, minha mãe segurou meu braço com força. Lembre-se, Maia, precisamos apresentar uma frente unida. Não fale com nenhum advogado ou membro do conselho sem nos consultar primeiro e definitivamente não faça nenhuma declaração à imprensa. Sobre o quê? Perguntei. O olhar do meu pai era penetrante. Sobre qualquer assunto, quanto menos você falar, melhor para todos. Você não quer criar complicações, quer? Naquela noite, eles convocaram uma reunião familiar de emergência em sua casa no Upper East Side. Segundo minha mãe, o objetivo era proteger o legado do vovô. Mas quando cheguei, encontrei advogados especializados em direito imobiliário já presentes. Documentos espalhados pela mesa de jantar como planos de batalha. Precisamos ser estratégicos, anunciou o pai. A leitura do testamento será daqui a 2 dias. Aconteça o que acontecer, manteremos o controle familiar. Maia, você precisará apoiar todas as decisões que tomarmos para o bem da empresa. Os advogados assentiram com a cabeça, claramente bem remunerados pelo acordo, mas algo em seus olhos sugeria que sabiam mais do que estavam dizendo. Um deles ficava olhando para o relógio como se estivesse fazendo uma contagem regressiva para algo. 2 dias, 20 de setembro. A leitura do testamento que mudaria tudo. O escritório de advocacia de Marcus Coleman ocupava todo o 47º andar de um arranha-céu na Madison Avenue. 20 de setembro, às 14 horas em ponto. Meus pais chegaram 15 minutos mais cedo, acompanhados de sua própria equipe jurídica. 3 advogados do escritório Patterson & Associates, com pastas prontas para a batalha. Marcos, um distinto homem negro na casa dos 40 anos com olhos bondosos por trás de óculos de aro de metal, nos recebeu em sua sala de conferências. A vista se estendia pelo Central Park, com as cores do outono começando a surgir. A estação favorita do vovô. Antes de começarmos, disse Marcos, acomodando-se na cadeira, preciso confirmar que todos os presentes têm o direito de ouvir estes autos. Senhor e senhora Foster, senhorita Foster, todos os nomes constam no documento. Papai inclinou-se para a frente. Vamos pular as formalidades, Marcos. Todos sabemos que William deixou a empresa nas mãos da família.
Marcos abriu uma pasta de couro, revelando um documento mais grosso do que o esperado. O último testamento de William James Sterling, lavrado em 1º de agosto de 2025, substituindo todas as versões anteriores. O advogado da mãe começou a gravar com o celular. Marcos prosseguiu. Ao meu genro, Robert Foster, e à minha nora, Patricia Foster, deixo a quantia de $1 para cada um, tendo já provido generosamente para eles durante minha vida por meio de seus salários e benefícios na Sterling Holdings. A sala ficou em silêncio. O rosto do meu pai ficou vermelho como um tomate. Para minha neta, Maya Elizabeth Foster, deixo a totalidade do meu patrimônio remanescente, incluindo todas as ações da Sterling Holdings, todos os imóveis, todas as contas de investimento e todos os bens pessoais. Valor atual estimado em aproximadamente $1,2 bilhão. Isso é um erro, disse meu pai, batendo com a mão na mesa. Confira de novo. Marcos virou a página. Há, no entanto, uma condição. A cláusula 7.3 exige uma auditoria independente completa da Sterling Holdings dentro de 30 dias após o meu falecimento. Somente após a conclusão bem-sucedida dessa auditoria é que a transferência da herança se tornará definitiva. A mãe se levantou. Vamos contestar isso. Ele não estava em seu juízo perfeito. O testamento inclui uma avaliação psicológica do Hospital Mount Sinai datada de 28 de julho de 2025, respondeu Marcos calmamente. O Sr. Sterling antecipou suas preocupações. A viagem de volta para a casa dos meus pais foi silenciosa, exceto pelo barulho furioso da minha mãe digitando no celular. Ela já estava enviando mensagens para suas amigas da alta sociedade. Tentando controlar os danos em tempo real, meu pai dirigia como se estivesse atacando a estrada, fazendo curvas em alta velocidade e buzinando para os pedestres que ousavam atravessar a rua. No instante em que atravessamos a porta, ocorreu a explosão. Há quanto tempo você está planejando isso? A voz do meu pai ecoou pelo hall de mármore. Há quanto tempo você o está envenenando contra nós? Eu nem sabia da existência do testamento. Mamãe jogou a bolsa no sofá. Todas aquelas visitas de domingo, aquelas pequenas partidas de xadrez particulares. Você manipulou um velho moribundo. Eles já estavam preparados para isso. Sobre a mesa de jantar havia uma pilha de documentos, procurações, contratos de transferência, constituições de fundos fiduciários, tudo com data anterior, aguardando apenas minha assinatura. Assinem isso, ordenou meu pai. Transfiram tudo para um fundo fiduciário familiar. Nós vamos administrar tudo direitinho, do jeito que William teria querido se estivesse pensando com clareza. Peguei o primeiro documento. Ele lhes daria controle total, me deixando apenas como beneficiário nominal, sem direito a voto e sem acesso aos fundos sem a aprovação deles. Você não tem experiência em administrar uma empresa bilionária, disse minha mãe com uma falsa preocupação na voz. Você tem 28 anos, Maya. Você analisa planilhas no Goldman Sachs. Isso está além da sua capacidade. Pense nos funcionários, acrescentou meu pai. Milhares de famílias dependem da Sterling Holdings. Você destrói o sustento delas com a sua inexperiência. Os papéis pareciam pesados em minhas mãos. Todos os meus instintos de infância gritavam para obedecer, para manter a paz, para confiar na família. Preciso de tempo para pensar, eu disse. Meu pai cerrou os dentes. Você tem até amanhã. Depois disso, não teremos escolha a não ser proteger a empresa do seu egoísmo. Às 23 horas, sozinha no meu quarto de infância, lembrei-me do pendrive. Minhas mãos tremiam enquanto eu digitava a senha. Aniversário da vovó, aniversário de casamento deles. Ao abrir o drive, encontrarão-se dezenas de pastas, cada uma meticulosamente etiquetada por ano. O primeiro e-mail era de 2010. Do meu pai para um gerente de contas offshore. Transferência concluída. Apague toda a correspondência. Em anexo, uma fatura da Sterling Holdings por serviços de consultoria, no valor de $2,3 milhões. A empresa de consultoria não existia. Continuei lendo. Em 2015, minha mãe autorizou uma despesa de marketing de $5 milhões que tinha como origem uma empresa de fachada nas Ilhas Cayman que ela controlava. Em 2018, meu pai desviou a venda de um imóvel de $12 milhões para contas em nome de vendedores falsos. Em 2020, ambos os pais aprovaram custos de construção fictícios totalizando $30 milhões. 15 anos, mais de 200 transações, cada uma com suas assinaturas digitais, seus códigos de aprovação, suas impressões digitais. Tudo registrado no roubo. O pendrive continha tudo. Extratos bancários, e-mails, confirmações de transferência bancária. O avô tinha documentado tudo. A pasta final foi etiquetada como para Maya.
Dentro de um único documento, uma carta do avô datada de uma semana antes de sua morte. Minha querida Maia, se você está lendo isso, descobriu o que eu já sabia há 3 anos. Seus pais roubaram sistematicamente da empresa, dos nossos funcionários, dos nossos acionistas. Dei a eles todas as oportunidades para confessarem. Em vez disso, eles se tornaram ainda mais ousados. A auditoria revelará tudo. Confie no Marcos. Confie no processo. E confie em si mesma. Você tem a integridade que esta empresa precisa. Com todo o meu amor, vovô. Fiquei olhando para a tela até meus olhos arderem. Lá embaixo. Eu conseguia ouvir meus pais em uma teleconferência planejando a reunião do conselho do dia seguinte e discutindo como lidar com a minha situação. Tomei minha decisão. Não entregaria o legado do meu avô para as pessoas que o estavam saqueando descaradamente. Amanhã. Eles saberão minha resposta. 7h da manhã, 21 de setembro. Entrei na sala de café da manhã, onde meus pais estavam sentados com seus advogados. Documentos espalhados entre o café e os croissants. Eles olharam para cima, expectantes. A mãe já estendia uma caneta Montblanc. Não vou assinar. As palavras pairaram no ar como uma granada com o pino puxado. A xícara de café do papai parou no meio do caminho até seus lábios. O sorriso da mamãe congelou e em seguida se desfez. O que você disse? A voz do meu pai estava perigosamente baixa. Eu disse, não vou assinar. Meu avô deixou a empresa para mim. Ele tinha seus motivos. Mamãe se levantou lentamente. Seu pirralho ingrato. Depois de tudo que fizemos por você, escolas particulares, Yale, contatos no Goldman Sachs. Tudo pago com dinheiro roubado. As palavras escaparam antes que eu pudesse impedi-las. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rosto do meu pai passou de vermelho para branco e depois para roxo. Saiam daqui. Sua voz era quase desumana. Vocês têm 30 minutos para arrumar o que conseguirem carregar. A segurança os escoltará para fora. Robert, talvez devêssemos, começou um dos advogados. Calha a boca, gritou o pai. Ela não é mais nossa filha. Ela fez a escolha dela. A voz da mãe era gélida. Desperdiçamos 28 anos com você. Nunca mais entre em contato conosco. Não venha aos eventos familiares. Nem sequer passe de carro em frente a esta casa. Subi as escadas com as pernas tremendo. No meu quarto, peguei o essencial. O laptop, o pendrive, algumas roupas, o colar de pérolas da minha avó que o vovô tinha guardado para mim. Pela janela. Pude ver o segurança já à espera junto ao carro. Ao atravessar a porta da frente pela última vez, minha mãe gritou. Você vai voltar. Quando você fracassar, quando perceber o que jogou fora, você vai rastejar de volta. A porta bateu atrás de mim. Pela primeira vez na vida, fiquei parada na calçada com apenas uma mala, verdadeiramente sozinha. Parado naquela calçada. Liguei para a única pessoa que poderia me ajudar, Marcos Coleman. Ele atendeu no segundo toque, como se já estivesse esperando minha ligação. Eles te expulsaram, disse ele. Não era uma pergunta. Não tenho para onde ir. O Sr. Sterling também previu isso. Fique à vontade para se hospedar em sua cobertura imediatamente. 740 Park Avenue. O porteiro já foi avisado. O trajeto até o prédio do avô pareceu surreal. Era o mesmo caminho que usávamos para as partidas de xadrez de domingo, mas agora tudo era diferente. O porteiro, James, me cumprimentou com uma cordialidade inesperada. Senhorita Foster, estávamos esperando por você. A senhora Smith, quer dizer, a senhora Elisa, está esperando lá em cima. O elevador privativo dava acesso direto à cobertura. Elisa Stewart, governanta do avô por 30 anos, estava parada no hall de entrada com lágrimas nos olhos. Ela me puxou para um abraço que cheirava a lavanda e pão fresco. O Sr. Sterling me disse que você viria, disse ela, dando um passo para trás para me olhar. Ele disse, quando Maia precisar de um refúgio, ela saberá onde encontrá-lo. A cobertura era exatamente como eu me lembrava. Janelas do chão ao teto com vista para o Central Park. O jogo de xadrez do vovô ainda na mesinha de cabeceira. O leve aroma do tabaco do seu cachimbo pairando no ar do escritório. Mas Elisa me conduziu por entre tudo isso até o escritório dele. Ele deixou algo para você, disse ela, abrindo um cofre escondido que eu nunca tinha notado antes. Lá dentro havia pastas, dezenas delas etiquetadas com datas e nomes. Os originais de tudo que está no pendrive, e mais. Ele começou a se preparar há 3 anos, explicou Elisa. Todos os domingos, depois que você saiu, ele trabalhava nesses arquivos. Ele disse que você era a única pessoa em quem ele podia confiar para fazer o que era certo. No topo da pilha estava um cartão de visitas. Sarah Mitchell, sócia sênior da Price Waterhouse Coopers.
Ele disse para ligar para ela quando você estivesse pronto. Eu estava pronto agora. Sarah Mitchell atendeu imediatamente sua linha privada. Senhorita Foster, eu estava esperando sua ligação. O Sr. Sterling contratou nossos serviços há 6 meses exatamente para esta situação. Em menos de 2 horas, ela e 3 auditores seniores estavam sentados na sala de conferências do avô. O adiantamento de $500 mil já havia sido pago a título de garantia, proveniente de uma conta de garantia que o avô havia aberto. O contrato PwC 2025 Street 0921 foi datado e estava pronto. Precisamos agir rápido, explicou Sarah, com os cabelos grisalhos presos em um coque firme que combinava com sua postura pragmática. O prazo de 30 dias começou em 15 de setembro. Isso nos dá até 15 de outubro, mas há uma reunião de emergência do conselho marcada para 5 de outubro. Meu pai já tinha previsto isso, eu disse. Ele está tentando me tirar do cargo antes que a auditoria seja concluída. Sarah sorriu, um sorriso afiado e predatório. Que ele tente. As condições do testamento são inflexíveis, mas estaremos prontos até lá. Minha equipe já fez um trabalho preliminar com base na documentação do Sr. Sterling. O que estamos descobrindo é bastante extenso. 1 hora depois, Marcus Coleman chegou com mais argumentos. Seus pais já entraram com um pedido de indeferimento. Eles alegam influência indevida e capacidade mental reduzida. Isso não vai se sustentar. Tenho 3 avaliações psiquiátricas independentes, mas eles estão tentando confundir as coisas. Quão ruim é? Perguntei a Sarah. O roubo? Ela abriu uma planilha no laptop. Uma estimativa conservadora é de 200 milhões ao longo de 15 anos, mas pode chegar a 500 milhões se considerarmos os juros perdidos, as oportunidades desviadas e as subsidiárias fantasmas. Isso é impossível de esconder, eu disse. Eles não esconderam nada, respondeu Sarah. Eles simplesmente contaram com a confiança do seu avô e com o controle que tinham do cargo de diretor financeiro. Seu pai autorizou o próprio roubo. Sua mãe assinou junto como secretária do conselho. 5 de outubro. 14 dias para se preparar para a guerra. A reunião do conselho seria realizada no Waldorf Astoria, em um local neutro. Estaremos prontos, prometeu Sarah. Eles não saberão o que os atingiu. 23 de setembro. Papai tomou a iniciativa convocando uma reunião de emergência do conselho para aquela tarde. O conselho administrativo era composto por 20 membros, sendo 12 deles amigos de golfe ou sócios que ele cultivava há anos. A agenda, a transição de liderança e a avaliação de competências. Marcos e eu assistimos por videoconferência. Eu não fui convidado, mas o estatuto da empresa exigia que todos os acionistas tivessem acesso. Meu pai estava no pódio como se fosse o dono do lugar. William Sterling foi um grande homem, mas seus últimos meses foram marcados por confusão e falta de bom senso. Deixar a empresa inteira nas mãos de um analista inexperiente vai contra tudo que ele construiu. As cabeças ao redor da mesa assentiram com a cabeça. A mãe sentou-se à direita dele, anotando a ata da reunião, que sem dúvida serviria de apoio a qualquer narrativa que estivessem construindo. Proponho que invoquemos a cláusula de sucessão de emergência, continuou meu pai. Transfiramos o controle temporário para uma liderança experiente enquanto o testamento é contestado. Mas então algo inesperado aconteceu. Thomas Crawford, o membro mais antigo do conselho, além do avô, levantou-se. Robert, eu revisei o testamento. Está claro que William queria uma auditoria. Por que não esperar pelos resultados? Porque cada dia de incerteza nos custa milhões, respondeu meu pai. Ou custa milhões. Essa é a opinião de Margaret Walsh, chefe do comitê de auditoria. Tenho recebido ligações da PwC. Eles encontraram alguns padrões interessantes em nossos registros contábeis. O rosto do meu pai ficou vermelho. Se houve irregularidades, elas aconteceram sob a gestão de William, mais um motivo para a necessidade de uma nova liderança. A votação foi realizada. 12 votos a favor da proposta do pai, 8 contra. Não o suficiente para a maioria de 2/3 necessária. Nos reuniremos novamente no dia 5 de outubro, anunciou meu pai, com o maxilar tenso. Até lá, espero que todos entendam o que está em jogo. Após a interrupção da transmissão, Marcos se virou para mim. 8 membros do conselho estão dispostos a ouvir. Isso é mais do que esperávamos. Sarah assentiu com a cabeça do outro lado da mesa. Até 5 de outubro, eles terão muito mais a considerar. Em 28 de setembro, a equipe de Sarah havia desvendado um labirinto de enganos que fez com que minhas descobertas via USB parecessem insignificantes. Ela convocou uma reunião urgente na cobertura. Sua compostura habitual se desfez. Maia, isto é crime, não apenas fraude civil. Crime?
Ela espalhou relatórios de contabilidade forense pela mesa de jantar do avô. Sinais de alerta por toda parte. Empresas de fachada nas Ilhas Cayman com a mãe listada como única beneficiária. Paradise Holdings, Sterling Sunset LLC, Foster Family Trust International. 5 fundos fiduciários, cada um escondendo milhões. Seu pai assinou 47 contratos com fornecedores que não existem, continuou Sarah. Os endereços são estacionamentos em Newark, armazéns vazios no Queens, mas os pagamentos são todos reais, todos autorizados por ele. Os números eram impressionantes. De 2010 a 2015, 67 milhões de dólares. De 2016 a 2020, 84 dólares milhões. De 2021 a 2025, 149 milhões de dólares e contando. Mas essa não foi a pior parte. Eles usaram fundos de pensão de funcionários como garantia para empréstimos pessoais, disse Sarah, mostrando outro documento. Se isso se tornar público, seus pais não enfrentarão apenas processos cíveis. Isso é território de prisão federal. Marcus recostou-se na cadeira. Precisamos ser estratégicos na forma como revelamos isso. Se revelarmos demais, rápido demais, eles podem fugir do país. Eles têm passaportes e cofres. De repente me lembrei. Mamãe sempre dizia que era para viagens de emergência. Caixa 447 no Chase Private Banking. Sarah fez uma anotação. Avisarei nossos contatos na SEC discretamente. A auditoria estava quase concluída. 300 páginas de provas, cada transação rastreada, cada empresa de fachada exposta. A dimensão era impressionante. 15 anos de roubo sistemático disfarçado de despesas comerciais, honorários de consultoria e custos de desenvolvimento. Seu avô sabia, disse Sarah suavemente. Esses registros datam de 3 anos atrás. Ele estava reunindo provas. Por que ele não os impediu antes? Talvez ele quisesse dar a eles uma chance de confessar. Ou talvez, sugeriu Marcus, ele estivesse esperando que você estivesse pronto. Se você já precisou se impor a familiares que tentaram controlá-lo, escreva limites. Nos comentários. Essa história está prestes a tomar um rumo ainda mais chocante. Antes de prosseguirmos, clique no botão de inscrição e ative o sino de notificações para não perder os próximos acontecimentos. Acredite em mim, a cena na sala de reuniões que está por vir é algo que você não vai querer perder. Vamos voltar à história. 1 graus de outubro, 4 dias antes do confronto. A auditoria foi concluída. 312 páginas de fraude meticulosamente documentadas. Sarah mandou fazer 3 cópias. Uma para o conselho, uma para as autoridades e uma para a imprensa. Nós controlamos a narrativa, estrategizou Marcus. Seus pais acham que estão indo para a festa da vitória. Eles não fazem ideia de que estamos prestes a virar o jogo completamente. Passei os 2 dias seguintes entrando em contato com os 8 membros neutros do conselho, não para fazer lobby. Isso seria inapropriado. Apenas para garantir que eles comparecessem pessoalmente. Informações importantes serão apresentadas, eu disse a cada um deles. Margaret Walsh, presidente do comitê de auditoria, pareceu particularmente interessada. Entretanto, Sarah fez 3 ligações telefônicas que mudariam tudo. Wall Street Journal, Forbes, Bloomberg. Por enquanto, isso é confidencial, disse ela, mas vocês vão querer alguém no Waldorf Astoria no dia 5 de outubro, sala de reuniões, às 9 horas em ponto. Meu pai, alheio aos nossos preparativos, enviou sua própria agenda para a reunião, que incluía a transição de liderança e a proteção de ativos. Ele chegou a contratar uma empresa de relações públicas para redigir um comunicado de imprensa anunciando sua nomeação como CEO, pronto para ser enviado assim que a votação terminasse. Mamãe também estava ocupada. Ela havia redecorado o escritório do CEO da Sterling Holdings, encomendando móveis novos de Milão e pendurando seu retrato onde ficava o do vovô. O gerente de instalações me ligou, confuso com as faturas. Processos, eu disse a ele. Mas não instale nada ainda. Na noite anterior à reunião, eu estava no escritório do meu avô, olhando para o seu jogo de xadrez. O tabuleiro foi montado no meio do jogo, uma posição que estávamos analisando na nossa última sessão. Finalmente vi. Checkmate em 3 lances. Ele já sabia desde o início como tudo isso terminaria. Amanhã, o rei cairia. 3 de outubro. 2 dias antes da reunião,
Papai deu uma festa de comemoração no Yale Club. 50 dos maiores investidores, principais acionistas e membros leais do conselho da Sterling Holdings. O convite dizia: celebrando o próximo capítulo da Sterling Holdings. Marcos conseguiu um convite para nós por meio de um membro da diretoria que simpatizava com a nossa causa. Observamos do bar enquanto meu pai circulava pelo salão. Champanhe na mão, promessas fluindo como vinho. Até segunda-feira tudo estará resolvido, assegurou ele a um grupo de investidores. A Sterling Holdings terá uma liderança experiente e uma direção estável. A confusão das últimas semanas ficará para trás. Mamãe reinava perto da lareira, seus diamantes Cartier refletindo a luz. É o que William teria desejado, dizia ela a quem quisesse ouvir. Ele simplesmente perdeu a perspectiva no final. Estamos corrigindo seu último erro. Eles até prepararam sacolas de presente, pastas de couro com a inscrição Sterling Holdings, uma nova era, e a assinatura do pai. Em um prospecto que descrevia seu plano de 5 anos, sua foto aparecia em destaque em todas as páginas. Olha só para eles, murmurou Marcos. Eles realmente acham que ganharam. A ironia era deliciosa. Enquanto eles comemoravam, a equipe de Sarah finalizava as provas que os destruiriam. Enquanto eles brindavam ao futuro, a SEC preparava o congelamento de ativos. Embora prometessem estabilidade, 3 jornalistas estavam checando os fatos da história da década. Meu pai encerrou seu discurso com um brinde à família, ao legado e ao futuro da Sterling Holdings. A sala irrompeu em aplausos. Mamãe enxugou os olhos com um lenço, desempenhando o papel de esposa dedicada com perfeição. Eles posaram para fotos que estariam em todos os tabloides de negócios na segunda-feira, só que não da maneira que esperavam. Ao sairmos, Marcos checou o celular. Sarah confirma que está tudo certo. A sala de reuniões está reservada. A segurança está providenciada e os auditores chegarão às 8h30 em ponto. 36 horas até o impacto. 5 de outubro de 2025, 9 horas da manhã. O salão de baile Parque Avenida Waldorf Astoria havia sido transformado em um coliseu corporativo. 50 acionistas lotavam a galeria. 20 membros do conselho administrativo sentavam-se à mesa em formato de ferradura. 3 jornalistas na última fila tentavam passar despercebidos. Papai estava no pódio como se já tivesse vencido, usando sua gravata da sorte da Hermes, a mesma que usava em todos os grandes negócios. Mamãe estava sentada na primeira fila, com seu terno Saint John, o colar de pérolas perfeitamente posicionado, irradiando confiança. Senhoras e senhores, começou meu pai, com a voz ecoando pela sala de 5 milhões de dólares. Estamos reunidos hoje para garantir o sucesso contínuo da Sterling Holdings. William Sterling construiu um império baseado em valores familiares e liderança confiável. Hoje honramos seu verdadeiro legado. Ele passou os slides mostrando o crescimento da Sterling Holdings, omitindo cuidadosamente certos anos. Todos na sala assentiram com a cabeça. Este era o mundo deles, a linguagem deles, o jogo deles. Minha proposta é simples, continuou meu pai. Transferir o controle temporário para uma liderança experiente enquanto as questões do espólio são resolvidas. Maya Foster, embora seja da família, não tem a experiência necessária para administrar uma empresa de 5 bilhões. Isso não é nada pessoal. É responsabilidade fiduciária. Os membros do conselho se remexeram em seus assentos. Alguns assentiram com a cabeça, outros olharam na direção de onde eu estava sentado com Marcos. Os jornalistas rabiscaram anotações. Solicito uma votação para invocar a disposição de emergência 15.3.2, anunciou meu pai. Transferirei o controle executivo para o atual diretor financeiro pessoalmente, até a resolução final do espólio. O presidente ergueu o martelo. Há alguma discussão a ser feita antes da votação? Este era o momento, o instante que o avô havia orquestrado do além-túmulo. Levantei-me lentamente, minha voz cortando o murmúrio de concordância. Eu me oponho a esta moção. Todas as cabeças se viraram. O sorriso do pai vacilou, mas se manteve. Você não tem voz aqui, disse ele. Você nem está na pauta. Na verdade, respondi mostrando o testamento. A cláusula 7.3 me dá legitimidade explícita e tenho algo que o conselho precisa ver. Isto é extremamente irregular. A voz do meu pai falhou ligeiramente quando 6 auditores da PricewaterhouseCoopers trouxeram caixas de provas. Sarah Mitchell entrou logo atrás deles, sua presença atraindo atenção imediata. Senhor presidente, Sarah dirigiu-se diretamente ao conselho. Sou Sarah Mitchell, sócia sênior da PwC. Concluímos a auditoria obrigatória exigida pelo testamento de William Sterling. O que descobrimos requer atenção imediata do conselho. O presidente olhou entre o pai e Sarah.
Robert, você estava ciente dessa auditoria? Isso é irrelevante, começou meu pai. É obrigatório, interrompeu Marcos, parado ao meu lado. Cláusula 7.3 do testamento. Nenhuma transferência de patrimônio sem uma auditoria independente completa. Temos 30 dias. Hoje é o 20º dia. Sarah abriu seu laptop e o conectou ao sistema de apresentação da sala. Posso? O presidente assentiu lentamente. Os jornalistas inclinaram-se para a frente. O primeiro slide apareceu. Auditoria forense da Sterling Holdings. Resumo executivo. Nos últimos 15 anos, começou Sarah com voz clínica, nossa auditoria identificou irregularidades sistemáticas nos registros financeiros da Sterling Holdings. Papai se levantou. Isto é uma emboscada. Eu exijo. Sente-se, Robert. A voz do presidente era firme. Vamos ouvir o que a PwC descobriu. O rosto antes tão sereno da minha mãe empalideceu. Ela estendeu a mão para pegar o telefone, mas seu advogado colocou a mão em seu braço, balançando a cabeça negativamente. Sarah clicou para o próximo slide. Um gráfico mostrando o fluxo de dinheiro com linhas vermelhas espiralando para fora como vasos sanguíneos. Transferências não autorizadas confirmadas no valor de $200 milhões, todas com assinaturas de aprovação executiva. Ouviram-se exclamações de surpresa na sala. Os dedos dos jornalistas deslizaram rapidamente sobre seus telefones. Isso é impossível, disse papai, mas sua voz havia perdido a autoridade. Gostaria de ver a documentação? Perguntou Sarah. Temos cópias para todos os membros do conselho. Os 6 auditores começaram a distribuir relatórios encadernados, cada um tão grosso quanto uma lista telefônica. As provas que o avô passou 3 anos reunindo estavam prestes a destruir tudo o que meus pais haviam construído sobre mentiras. Sarah clicou para o próximo slide. Desfalque sistemático. 2010, 2025. O cômodo ficou em absoluto silêncio. Até o ar-condicionado pareceu parar. Vamos começar com a Paradise Holdings LLC, disse Sarah, mostrando os documentos de constituição da empresa, registrada nas Ilhas Cayman em janeiro de 2010. Beneficiária: Patrícia Foster. Transferências totais da Sterling Holdings: $37 milhões. Mamãe se levantou abruptamente. Isso é uma farsa. Exijo ver. Sarah clicou novamente. A assinatura da mãe em negrito e inconfundível, autorizando um pagamento de consultoria de $3,2 milhões. Depois outra e outra, 50 documentos em rápida sucessão, cada um com sua autorização. Podemos continuar? Perguntou Sarah. O Sr. Robert Foster, diretor financeiro, autorizou 47 contratos com fornecedores inexistentes. Clique Harbor Consulting. O endereço é um estacionamento em Newark. Clique Meridian Services Incorporated 3 dias antes de receber $4,7 milhões. Clique Foster Financial Advisory. O agente registrado é o advogado pessoal do Sr. Foster. Os membros do conselho folheavam seus relatórios, com os rostos cada vez mais chocados a cada página. Margaret Walsh, da comissão de auditoria, parecia estar fisicamente doente. Na página 127, instruiu Sarah. Você encontrará uma correspondência por e-mail de 2019, do Sr. Foster para um gerente de contas offshore. Assunto: esconda isso de William a todo custo. O advogado do meu pai sussurrou algo urgente no ouvido dele, mas meu pai o afastou. Esses e-mails foram tirados de contexto. Contexto. Sarah acessou toda a sequência de e-mails. Você escreveu: William está ficando desconfiado. Transfira tudo para a conta secundária nas Ilhas Cayman. Apague todos os rastros dos servidores da Sterling. Fim da citação. A repórter do Wall Street Journal digitava tão rápido que seu telefone estava tremendo. O fotógrafo da Forbes começou a tirar fotos dos slides da apresentação. 200 milhões confirmados, afirmou Sarah, possivelmente até 500 milhões se incluirmos as oportunidades perdidas e os juros. O martelo do presidente caiu como um trovão. Esta reunião agora é uma audiência formal de investigação. A tentativa do meu pai de se defender só piorou as coisas. Essas eram despesas comerciais normais, honorários de consultoria, custos de desenvolvimento. Sério? Sarah abriu um novo documento. Então explique esta fatura. Dezembro de 2019, $4 milhões para Meridian Services por consultoria de desenvolvimento imobiliário no projeto Brooklyn Waterfront. Isso foi legítimo. O projeto do Brooklyn foi cancelado em 2018, interrompeu Sarah, um ano antes desse pagamento. A sala entrou em polvorosa. Os membros do conselho gritaram perguntas.
Os acionistas exigiram respostas. Durante todo o período, os jornalistas documentaram tudo. A mãe tentou uma abordagem diferente, e de repente começou a chorar. Isso é um mal-entendido. Talvez alguns erros de contabilidade. Erros contábeis? A voz de Sarah era tão gélida que poderia congelar o fogo. Senhora Foster, a senhora pessoalmente aprovou 73 transferências para contas que controlava. Gostaria de explicar os 5 fundos fiduciários em nome de seus filhos? Como assim? Em nome de filhos que não existem? Foi nesse momento que papai cometeu seu erro fatal. Em um ato de desespero, ele se voltou contra a mãe. Eu não sabia de todas as contas da Patrícia. Ela cuidava das contas offshore. Robert, gritou a mãe, sua compostura finalmente se desfazendo por completo. Mas ele continuou, tentando se salvar. Confira os registros. Depois de 2020 parei de assinar. Foi tudo culpa dela. Sarah sorriu friamente. Na verdade, Sr. Foster, o senhor tem razão em uma coisa. Depois de 2020, o senhor mudou seu padrão. Clique. O senhor começou a usar o DocuSign com sua assinatura eletrônica. Aqui está um exemplo do mês passado. 800 mil para uma empresa de fachada registrada em nome do seu cunhado. O cunhado em questão, que estava sentado na galeria, levantou-se e saiu sem dizer uma palavra. Marcos inclinou-se para mim e sussurrou. Seu avô ficaria orgulhoso. Eles estão se destruindo. O presidente da sessão se levantou. Estou declarando um recesso. Segurança, certifique-se de que o senhor e a senhora Foster permaneçam no prédio. Alguém contate as autoridades. O rosto do meu pai passou de vermelho para branco e, em seguida, para um tom preocupante de cinza. Após o recesso, Marcos subiu ao pódio segurando um envelope lacrado. Antes de prosseguirmos com as implicações legais, William Sterling deixou uma carta para ser lida perante esta comissão. A sala mergulhou num silêncio tenso. Até meus pais, agora sentados com seguranças por perto, pararam de cochichar freneticamente com os advogados. Marcos rompeu o selo e começou a ler com sua voz clara e firme. Ao Conselho da Sterling Holdings, escrevo esta carta em 8 de agosto de 2025, ciente de que posso não viver para ver seu conteúdo revelado. Durante 3 anos, documentei o roubo sistemático de recursos da empresa por Robert e Patricia Foster. Dei-lhes inúmeras oportunidades para confessarem e repararem o erro. Em vez disso, escolheram intensificar seus crimes. Não agi antes porque precisava de provas irrefutáveis. Mais importante ainda, precisava garantir que o futuro da empresa estivesse em boas mãos. Minha neta, Maya Foster, demonstrou a integridade que a Sterling Holdings exige. Ela se recusou a assinar documentos fraudulentos, apesar da pressão familiar. Ela escolheu a honestidade em vez do conforto. A auditoria revelará tudo. Quando isso acontecer, peço ao conselho que se lembre. Construí esta empresa com base em apertos de mão e promessas cumpridas. Uma geração de ladrões não pode destruir 5 décadas de honra. Maya tem a bússola moral necessária para restaurar o que foi roubado. Não apenas dinheiro, mas confiança. Deixo meu legado não para o sangue, mas para a integridade. William Sterling. A data da carta foi confirmada por 3 testemunhas, incluindo seu médico. Uma semana antes de sua morte, o avô já sabia exatamente o que aconteceria naquela sala. Margaret Walsh foi a primeira a falar. Proponho a remoção imediata de Robert Foster do cargo de diretor financeiro e a proibição de Robert e Patricia Foster de exercerem qualquer função na Sterling Holdings. A proposta apoiada veio simultaneamente de 5 membros do conselho. A votação foi realizada, com 17 votos a favor e 3 abstenções, todos parentes distantes dos meus pais. Nenhum voto contra. O reino havia caído. Checkmate. As consequências foram rápidas e implacáveis. Poucos minutos após a votação, o conselho agiu com uma eficiência impressionante. Moção para nomear Maya Foster como CEO interina até a conclusão de um programa de MBA em até 2 anos, anunciou Margaret Walsh. Apoio. A votação foi unânime. Até mesmo os 3 parentes que haviam se abstido antes não puderam negar o óbvio. Moção para buscar a recuperação integral dos fundos roubados por todos os meios legais. Aprovada por unanimidade. Moção para cooperar plenamente com as investigações da SEC, do FBI e dos órgãos estaduais. Aprovada por unanimidade. Meus pais ficaram paralisados enquanto o mundo deles se desfazia. As mãos do pai tremiam enquanto ele tentava enviar uma mensagem para alguém, qualquer pessoa, mas seu celular já havia sido confiscado como prova. Mamãe encarava o vazio, sua fachada perfeita finalmente desmoronada por completo. Os jornalistas já estavam enviando suas matérias. Eu conseguia ver as manchetes se formando em tempo real em seus celulares.
Escândalo da Sterling Holdings, fraude de 15 anos do diretor financeiro exposta. Neta de bilionário herda império após expor crimes dos pais. Thomas Crawford se levantou. Senhorita Foster, o conselho precisa saber. A senhora está preparada para liderar esta empresa? Levantei-me, sentindo minha voz mais forte do que esperava. Estou preparada para restaurar sua integridade. A Sterling Holdings implementará auditorias independentes trimestrais, total transparência financeira e um programa de proteção a denunciantes. Estabeleceremos o padrão da indústria para a governança corporativa. A empresa vai pagar pelo seu MBA em Harvard, acrescentou Margaret. Patrocínio total com início imediato. A segurança abordou meus pais. Senhor e senhora Foster, precisamos acompanhá-los para fora do prédio. As autoridades estão aguardando lá fora. Enquanto passavam por mim, papai tentou uma última manobra de manipulação. Maya, por favor. Somos família. Família não rouba, respondi, minha voz ecoando pelo cômodo silencioso. Família não trai. Família não te expulsa por você se recusar a ser cúmplice de seus crimes. A porta se fechou atrás deles. Eu nunca mais os veria da mesma maneira. Dá para acreditar que pais fariam isso com o próprio filho? Se você se identificou com essa história, compartilhe com alguém que precisa ouvir que defender seus próprios direitos vale a pena. Não se esqueça de curtir este vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer. Estamos quase no fim, e acredite, você vai querer saber como lidei com as consequências. Voltando à história. Em menos de 2 horas, a história se espalhou por todos os principais veículos de comunicação. A notificação do Wall Street Journal chegou aos celulares às 11h47. Última hora, diretor financeiro da Sterling Holdings é afastado após filha expor desfalque de 200 milhões de dólares. A Forbes publicou a seguinte matéria às 11h52, de diretor financeiro a investigador criminal. O escândalo da família Sterling que chocou Wall Street. Ao meio-dia, a hashtag Sterling Scandal era um dos assuntos mais comentados em todo o país. Em todas as plataformas. A Bloomberg TV interrompeu sua programação normal para exibir uma reportagem especial. Sarah Mitchell, com compostura e profissionalismo, concedeu uma breve entrevista confirmando apenas os fatos apresentados à diretoria. O mercado reagiu imediatamente, mas, surpreendentemente, as ações da Sterling Holdings subiram 12%. Os investidores viram a remoção da liderança corrupta e a instalação de uma governança transparente como um fator extremamente positivo. Um analista da CNBC chamou isso de a mais drástica limpeza corporativa em uma década. Meu celular explodiu de mensagens. O LinkedIn mostrou 10 mil reações a artigos de notícias na primeira hora. Colegas do Goldman Sachs entraram em contato para oferecer apoio. 3 empresas de recrutamento executivo me ligaram oferecendo vagas de CEO em outras empresas. Recusei todas. A fotografia que viralizou era perfeita em sua ironia. Meus pais sendo escoltados para fora da entrada de serviço do Waldorf Astoria, enquanto, visíveis através das portas de vidro, o conselho aplaudia meu primeiro discurso como CEO. O jornal New York Post publicou a notícia com a manchete: inversão de fortuna. Às 15 horas, a SEC divulgou um comunicado: estamos investigando sérias alegações de fraude financeira na Sterling Holdings. Elogiamos a nova liderança por sua transparência e cooperação. As imagens de segurança da sala de reuniões que alguém havia vazado mostravam o exato momento em que meu pai percebeu que tinha perdido tudo. Essa imagem virou meme em poucas horas. A cara das consequências. Margaret Walsh me disse mais tarde, em 30 anos em conselhos administrativos, nunca vi uma reviravolta tão completa. Seu avô orquestrou isso perfeitamente. Sim, ele tinha. Mesmo na morte, William Sterling protegeu o que mais importava. A transição foi formalizada naquela mesma tarde, na mesma sala de reuniões. Desta vez sem drama, apenas burocracia e pragmatismo. Maya Foster, você está nomeada por meio deste, diretora executiva interina da Sterling Holdings, com efeito imediato, anunciou o presidente do conselho, sob condição de que conclua um MBA em até 24 meses. Assinei os documentos com a caneta Mont Blanc do meu avô, a mesma que ele usava para assinar todos os contratos importantes. Elisa o trouxe da cobertura, sabendo que ele ia querer que eu o usasse. A Harvard Business School já aprovou a admissão acelerada, informou-me Margaret. Você começará em janeiro na área de carreira executiva. A empresa cobrirá todas as despesas, além da continuidade do salário de CEO. Os números eram impressionantes, mas secundários. O que importava era a responsabilidade. 3 mil funcionários, 200 propriedades, bilhões em ativos.
O CEO mais jovem nos 50 anos de história da empresa, com apenas 28 anos. Sua primeira tarefa, disse o presidente, é estabilizar as operações. A equipe de gestão sênior concordou em permanecer, com exceção daqueles envolvidos na fraude. 7 executivos ligados aos esquemas dos meus pais já haviam apresentado suas demissões. Casa limpa, novo começo. O comunicado de imprensa foi divulgado às 16 horas. Sterling Holdings anuncia nova liderança e se compromete com a transparência e a reforma da governança. A foto oficial que tirei apenas 1 hora antes me mostrava no antigo escritório do meu avô, com o retrato dele visível atrás de mim. O simbolismo não era sutil, mas não precisava ser. Naquela noite, realizei minha primeira reunião geral por videoconferência. 3.000 funcionários acompanhando a nova e jovem CEO que acaba de expor seus próprios pais. A Sterling Holdings foi construída sobre a integridade. Eu lhes disse: nos perdemos, mas estamos nos reencontrando. Seus empregos estão seguros. Suas aposentadorias estão protegidas e sua confiança será reconquistada dia após dia, decisão após decisão. A resposta dos funcionários foi esmagadora. 97% de aprovação na pesquisa instantânea anônima. Eu não era mais filha de Robert e Patricia Foster. Eu era herdeira de William Sterling. Em 10 de outubro, 5 dias após a revelação na sala de reuniões, a máquina jurídica entrou em ação com uma precisão devastadora. A SEC congelou formalmente todos os bens dos meus pais, contas bancárias, carteiras de investimento, propriedades, tudo bloqueado enquanto aguarda a investigação. A casa de 8 milhões de dólares da qual me expulsaram agora servia como garantia para restituição. As acusações criminais foram formalizadas em 12 de outubro. Fraude eletrônica, peculato, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. O FBI invadiu o apartamento temporário deles às 6 horas da manhã, confiscando computadores, documentos e passaportes. Os passaportes eram cruciais. Eles tinham passagens reservadas para a Suíça para aquela noite. Em 15 de outubro, começaram as negociações para um acordo de confissão de culpa. As provas eram tão esmagadoras que seus advogados os aconselharam a não ir a julgamento. O acordo: 5 anos de liberdade condicional, 10 anos de proibição de exercer qualquer função fiduciária e restituição integral de 200 milhões de dólares, acrescidos de juros e multas. A casa geminada foi executada em menos de um mês e vendida para cobrir a restituição inicial. Os carros, as joias, a coleção de arte, tudo foi liquidado. Os diamantes Cartier da minha mãe, que brilharam na festa do clube de Yale, foram leiloados pelo governo federal. Eles se mudaram para um apartamento de 2 quartos no Queens, a 40 minutos de metrô da Manhattan que eles haviam dominado. Meu pai conseguiu um emprego como consultor júnior em uma pequena empresa que não o procurou no Google antes. Eles o demitiram 3 dias depois, quando as notícias começaram a circular. A Receita Federal abriu sua própria investigação. Descobriu-se que dinheiro roubado e escondido em paraísos fiscais não é declarado no imposto de renda. As penalidades adicionais elevaram sua responsabilidade total para quase 300 milhões de dólares. Mas o corte mais cruel foi o social. Os clubes de campo revogaram suas filiações. Os conselhos de administração das instituições de caridade exigiram suas renúncias. O clube de Yale, onde meu pai havia dado sua festa de vitória prematura, os proibiu de sair para sempre. Todas as instituições que eles haviam usado para validar sua situação os expulsaram como se fossem uma infecção. Ao tentarem conquistar um império, perderam o mundo inteiro. O escândalo da Sterling teve repercussões muito além da nossa empresa. Em um período de 2 semanas, outras 15 grandes empresas anunciaram auditorias independentes de suas despesas executivas. Mais 3 diretores financeiros, CFOs, renunciaram para buscar outras oportunidades em Wall Street. Isso significa agir antes de ser pressionado. A Harvard Business School adotou nosso estudo de caso como leitura obrigatória em seu curso de ética na liderança. O professor Jonathan Martinez chamou isso de o teste de integridade de Sterling, um exemplo definitivo de como os líderes da nova geração podem fazer uma limpeza geral sem destruir a própria casa. Recebi o convite para minha palestra no TED em 20 de outubro. O tema: quando a família é a fraude, escolher a integridade em vez dos laços de sangue. O vídeo acabou alcançando 12 milhões de visualizações, mas eu ainda não sabia disso. Na primeira semana, recebemos mais de 500 e-mails. Jovens profissionais presos em empresas familiares tóxicas, denunciantes com medo de falar,
Funcionários que suspeitavam de fraude, mas se sentiam impotentes. Cada mensagem com o mesmo tema. Sua história me deu coragem. Criamos a Fundação William Sterling para a Ética Corporativa com uma doação inicial de $50 milhões. Denúncias anônimas, proteção legal e apoio financeiro para denunciantes. No primeiro ano, ajudaríamos a expor fraudes em 17 empresas. Outros acionistas da Sterling Holdings, inspirados pela limpeza, investiram mais $300 milhões em capital de crescimento. Por fim, um grande investidor disse a Forbes: podemos investir sem nos perguntarmos o que está sendo roubado. As escolas de negócios competiram para escrever o estudo de caso definitivo. Stanford venceu a disputa e enviou uma equipe para entrevistar todos os envolvidos. A análise de 47 páginas se tornaria o caso mais baixado da história da escola. A foto minha em que apareço no escritório do meu avô viralizou como um símbolo da mudança geracional no mundo corporativo americano. Jovens profissionais compartilharam a foto com legendas e a hashtag #CleanOzeseu. Mas o número que mais importava era o da satisfação dos funcionários da Sterling Holdings, que aumentou 40% em um trimestre. Finalmente, eles tinham uma liderança em que podiam confiar. 20 de outubro. O primeiro e-mail da mãe chegou às 3 horas da manhã, quando o desespero supera o orgulho. Maia, eu sou sua mãe. Apesar de tudo, isso significa alguma coisa. Nós cometemos erros, mas nos jogar aos lobos. Família não faz isso. Por favor, apenas converse conosco. A carta do meu pai chegou por mensageiro 2 dias depois. 10 páginas com sua caligrafia impecável em seu antigo papel timbrado da Sterling Holdings, sem dúvida roubado antes da segurança esvaziar seu escritório. Querida Maia, começava a carta, houve graves mal-entendidos sobre práticas comerciais padrão. O que você chama de roubo, nós chamamos de estratégias financeiras complexas. Seu avô entendia isso, e é por isso que ele nunca agiu dessa forma enquanto estava vivo. O delírio era de tirar o fôlego. Mesmo enfrentando acusações federais, eles não conseguiram admitir a culpa. Cada parágrafo desviava o foco, justificava, culpava os outros. O avô estava senil. Os contadores eram incompetentes. Eu era ingênuo. A culpa era de todos, menos deles. Eles tentaram manipulação emocional. Lembra das manhãs de Natal, do seu primeiro dia em Yale? Nós te demos tudo. Eles tentaram usar a culpa. Estamos à beira da falência enquanto você mora em uma cobertura. É isso que família significa para você? Eles tentaram nos ameaçar. Nossos advogados dizem que temos motivos para contestar o testamento. Não nos obriguem a difamar a reputação do vovô. Encaminhei tudo para Marcos sem que ele respondesse. Ele as apresentou como prova de assédio contínuo e falta de remorso, úteis para o processo criminal. Mamãe tentou ligar para o escritório. A recepcionista deu instruções claras. A senhorita Foster está indisponível. Meu pai apareceu no prédio uma vez, mas a segurança tinha a foto dele. Ele não passou do saguão. Seus advogados enviaram um pedido formal para uma sessão de mediação familiar. Marcos respondeu com uma única frase: meu cliente recusa. O meu silêncio foi uma mensagem e tanto. Você fez a sua escolha quando me expulsou. Agora, viva com as consequências. 1 graus de novembro. A reunião foi organizada por meio de advogados e realizada em uma sala de conferências no escritório de Marcos. Terreno neutro, segurança presente, tudo gravado. Meus pais pareciam menores, de alguma forma. O terno do meu pai era de loja de departamento. A bolsa de grife da minha mãe foi substituída por algo da Target, mas seus olhos ainda carregavam aquela perigosa mistura de desespero e arrogância. Eis as minhas condições, comecei, deslizando os documentos pela mesa. Não são negociáveis. Primeiro, restituição integral. $200 milhões mais juros, estruturados em 10 anos. Atraso no pagamento acarretará apreensão imediata dos bens. Em segundo lugar, terapia obrigatória. Mínimo de 2 anos com a doutora Elizabeth Morrison, especializada em reabilitação de crimes de colarinho branco. Sessões semanais e relatórios mensais de progresso para o tribunal. Terceiro, nenhum contato direto por 5 anos. Toda a comunicação deve ser feita por meio de advogados. É proibido comparecer à minha casa, escritório ou eventos. A violação implica em medidas protetivas. Quarto, um acordo de confidencialidade completo referente às operações, funcionários e informações proprietárias da Sterling Holdings. Um único vazamento pode acarretar processos judiciais adicionais. Quinto, reconhecimento público de culpa. Chega de mal-entendidos ou estratégias complexas. Confissão completa nos autos do processo. Isso é cruel, sussurrou a mãe. Não respondi com a voz firme.
Cruel foi roubar dos fundos de pensão de milhares de funcionários. Cruel foi expulsar sua filha por ela se recusar a ser sua cúmplice. Essas são as consequências. Meu pai cerrou os dentes. E depois de 5 anos? Após 5 anos, se todas as condições forem atendidas, podemos discutir a comunicação supervisionada. Não perdão, não esquecimento, apenas a possibilidade de conversar. O advogado dele sussurrou algo urgente. Eles não tinham como negociar, não tinham opções. Assinar ou enfrentar um julgamento com 99% de probabilidade de condenação. Eles assinaram. Cada assinatura parecia fisicamente dolorosa, como se estivessem assinando suas próprias certidões de óbito. De certa forma, eles representaram a morte de quem fingiam ser. Isso não são punições, eu disse enquanto a segurança se preparava para escoltá-los para fora. São pré-requisitos para qualquer possibilidade de um relacionamento futuro. Mamãe olhou para trás uma vez. Eu não. No dia 15 de novembro, o primeiro pagamento de restituição foi efetuado. 1,67 milhão de dólares, exatamente como previsto. Eles venderam tudo que era vendável, liquidaram todos os bens ocultos que o FBI ainda não havia congelado. Minha mãe começou a terapia com o Dr. Morrison em 20 de novembro. Os relatórios exigidos pelo tribunal demonstraram resistência inicial, seguida de aceitação gradual. Paciente começa a reconhecer padrões de comportamento que lhe conferem direitos e de manipulação. Leia o resumo de dezembro. Meu pai aceitou um emprego em uma pequena empresa de consultoria em Nova Jersey, ganhando $75 mil por ano. Dinheiro que ele costumava gastar com relógios. Ele fazia um trajeto de 90 minutos em cada sentido porque as empresas de Manhattan não o contratavam. Seu perfil no LinkedIn desapareceu completamente. Eles se mudaram do Queens para um apartamento menor no Bronx. 2 quartos se tornaram um quarto com um escritório em casa. O prédio com porteiro virou um prédio sem elevador. O Mercedes virou metrô. Seus antigos amigos desapareceram como fumaça. Patrícia Foster foi excluída de comitês de caridade, clubes de jardinagem e registros sociais. Os amigos de golfe de Robert Foster pararam de atender suas ligações. Os convites para festas de Natal, que antes chegavam em grande quantidade, simplesmente desapareceram. Acompanhei tudo através do Marcos, mantendo uma distância rigorosa. Cada relato aborda o mesmo tema. A aceitação gradual da nova realidade. Chega de planos, chega de conchas, só resta sobreviver. Os relatos sobre a terapia tornaram-se mais positivos. Os pacientes estão demonstrando uma introspecção genuína, observou o Dr. Morrison em janeiro, começando a compreender o impacto de suas ações sobre os outros, particularmente sobre a filha. Meu pai pagava a indenização 2 dias antes do prazo todos os meses, sem nunca atrasar o pagamento. Minha mãe trabalhou como voluntária em um banco de alimentos, cumpriu serviço comunitário por determinação judicial, mas continuou mesmo depois de terminar suas horas. Eles estavam finalmente aprendendo como era a vida para todos aqueles que consideravam inferiores a eles. Chegar ao fundo do poço tem o poder de ensinar lições que o privilégio jamais poderia. Mas eu não estava pronto para perdoar. Talvez um dia, talvez nunca. Por hora, as fronteiras se mantiveram firmes, protegendo minha paz enquanto eles reconstruíam sua humanidade do zero. Os resultados do 4º trimestre de 2025 superaram todas as projeções. Receita aumentou 18%, lucros subiram 24% e a satisfação dos funcionários atingiu um recorde histórico de 87%. Os números contavam uma história. A integridade era lucrativa. O novo comitê de ética, presidido por Margaret Walsh, implementou auditorias independentes trimestrais. Chega de caixas pretas. Chega de mistérios em alto mar. Cada dólar rastreado, cada transação transparente. Publicamos os resultados da nossa auditoria, algo inédito para uma empresa privada. O programa de proteção a denunciantes recebeu 17 denúncias em seu primeiro mês. 14 eram problemas menores, resolvidos rapidamente. 3 revelaram gerentes de nível médio executando seus próprios esquemas, inspirados pelo exemplo dos meus pais. Os 3 foram demitidos, processados e suas vítimas foram integralmente indenizadas. Adquirimos 5 propriedades no 4º trimestre, totalizando $300 milhões. Cada negociação é limpa, transparente e vantajosa para ambas as partes. Os vendedores agora preferem trabalhar conosco. Eles sabem que não vamos usar de artimanhas. Os bônus dos funcionários aumentaram 30% em todos os níveis, financiados por dinheiro que deixou de ser desviado. O fundo de pensão, que antes servia como garantia pessoal dos meus pais,
Foi reforçado com uma reserva adicional de 50 milhões de dólares. Instituiu o horário de atendimento do CEO. Qualquer funcionário podia reservar 15 minutos para discutir suas preocupações diretamente. No primeiro mês, encontrei-me com mais de 100 pessoas. Eles não estavam acostumados com uma liderança que realmente os ouvisse. O programa de MBA de Harvard teve início em janeiro de 2026. A trilha executiva foi desenvolvida para COR em atividade. Aulas às terças e quintas-feiras, com a Sterling Holdings liderando às sextas e segundas-feiras. Exaustivo, mas essencial. Eu precisava adquirir o conhecimento necessário para o cargo. Seu avô ficaria maravilhado, disse-me Elisa num domingo enquanto eu estudava em sua antiga biblioteca. Você não está apenas salvando a empresa, você está transformando-a naquilo que ele sempre sonhou que ela poderia ser. O retrato do meu avô no meu escritório parecia aprovar. Transformamos o checkmate dele em um jogo completamente novo. Um jogo onde a integridade era a única jogada vencedora. 6 meses após o confronto na sala de reuniões, a vida havia entrado em um ritmo que eu jamais poderia ter imaginado. CEO durante o dia, estudante de MBA à noite, mas de alguma forma mais em paz do que nunca. A cobertura tornou-se meu santuário. O jogo de xadrez do avô continuava na mesinha lateral, com a posição final ainda à mostra. Em algumas noites, eu ficava sentado lá jogando variações, entendendo cada vez mais sobre seu jogo longo. A terapia ajudou. Não foi imposta pelo tribunal como aconteceu com meus pais, mas foi voluntária. A doutora Sarah Smith me ajudou a lidar com o trauma da traição familiar, o peso da responsabilidade repentina e a dor de perder os pais que eu pensava ter. Você não é responsável pelas escolhas deles, ela me lembrava semanalmente. Você só é responsável pela sua reação. Comecei a orientar 5 jovens profissionais em situações semelhantes, empresas familiares tóxicas, pressão para comprometer a ética, a escolha impossível entre integridade e pertencimento. Nos reuníamos mensalmente, compartilhando estratégias para estabelecer limites e, ao mesmo tempo, construir o sucesso. O programa de Harvard foi intenso, mas de valor inestimável. Meus colegas de classe incluíam CEOs de empresas da Fortune 500, todos décadas mais velhos. No início, eles me trataram com curiosidade, mas depois com genuíno respeito à medida que conheciam minha história. Você fez aos 28 anos o que a maioria de nós não conseguiu fazer aos 50, disse-me um deles depois que apresentei o caso da Sterling Holdings. Você escolheu a verdade em vez do tribalismo. O retrato do avô agora está pendurado no saguão principal da Sterling Holdings com uma placa. William Sterling, de 1943 a 2025. Integridade é inegociável. Os funcionários o tocavam para dar sorte ao passar por ele. Um talismã de liderança honesta. Aos domingos de manhã, eu ainda ia ao seu escritório. Às vezes, Elisa se juntava a mim e contava histórias sobre o avô que eu nunca tinha ouvido. Como ele se angustiou pensando no que fazer em relação aos meus pais. Como ele planejou tudo para me proteger e, ao mesmo tempo, ensiná-los as consequências de seus atos. Ele amava todos vocês, disse ela, mas amava a justiça ainda mais. Vitória sem cura é apenas derrota adiada. Eu estava me curando, construindo algo novo sobre o alicerce da verdade. Natal de 2025. A cobertura brilhava com decorações discretas, nada parecidas com as exibições ostentosas que meus pais tanto apreciavam. Apenas luzes aconchegantes, uma árvore simples e uma paz que eu nunca havia sentido durante as festas de família. Recebi um cartão dos meus pais, encaminhado por Marcos. Deixei-o fechado na lareira. Talvez um dia eu o lesse. Não hoje. A festa de fim de ano da Sterling Holdings foi realizada na sala de conferências principal. Chega de salões de baile alugados. Chega de ostentação. Apenas a equipe que resistiu unida à tempestade, celebrando o que construímos das cinzas. Um brinde, eu disse, erguendo minha taça de champanhe. A William Sterling, que nos ensinou que integridade não é apenas uma palavra na parede. Aos nossos funcionários que confiaram na nova liderança. A transparência, a responsabilidade e a fazer o que é certo, especialmente quando é difícil. A nossa CEO, acrescentou Margaret Walsh, que nos mostrou que a coragem pode vir de lugares inesperados. A sala irrompeu em aplausos genuínos, sem entusiasmo corporativo forçado, mas sim uma apreciação real de pessoas que me viram expor meus próprios pais para salvar seus empregos. Naquela noite, anunciei o Fundo de Bolsas de Estudo William Sterling, que oferece mensalidades universitárias integrais para filhos de funcionários que demonstrem necessidade financeira e liderança ética. Financiado com 10 milhões de
dólares anuais, o suficiente para 50 estudantes, o projeto recebeu inscrições imediatas. Histórias de jovens que, como eu, queriam construir algo honesto em um mundo que muitas vezes recompensava a desonestidade. Conforme a meia-noite se aproximava, eu estava no escritório do meu avô, olhando para as luzes da cidade. Manhattan estendia-se lá embaixo, reluzindo com ambição e sonhos. Em algum lugar por aí, meus pais estavam passando o Natal em seu apartamento de um quarto. Talvez finalmente entendendo que haviam perdido. Família nem sempre é de sangue. Às vezes, são as pessoas que te apoiam quando você defende o que é certo. Minha família agora era a Sterling Rhodes com 3.000 membros, construindo algo digno desse nome. Feliz Natal, vovô, sussurrei para o retrato dele. Checkmate. Obrigado por terem ficado até o final da minha história. Se você já teve que escolher entre família e integridade, sabe o quão doloroso, mas necessário isso pode ser. Compartilhe suas experiências nos comentários. Sua história pode ajudar alguém a encontrar coragem. Se você se identificou com este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Compartilhe histórias sobre como se defender, estabelecer limites e encontrar o seu poder pessoal todas as semanas. Lembre-se, seu valor não é determinado pela opinião de ninguém, nem mesmo da família. Até a próxima, fiquem bem.